Fala galera das Tela Vista, hoje a gente vai falar sobre o Grande Dragão Branco, que está completando 30 anos esse ano. A gente vai comentar se o filme é realmente baseado em fatos reais, o Van Damme brigou com o verdadeiro Frank Dux lá no set, o Bolo Yeung morreu. A gente vai saber sobre tudo isso hoje no vídeo das Tela Vista. Mas antes de continuar, se você está chegando por aqui agora, gosta desses temas, gosta de filme de ação, luta, os clássicos anos 80 e 90, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal e acompanhar os próximos vídeos com a gente. Um ator que tá lá no filme e muita gente não lembra é o Forest Whitaker. Viemos levá-lo de volta, Frank, vamos. Só quando o comitê acabar. Que hoje é ganhador do Oscar, né? Ele ganhou o Oscar pelo Último Rei da Escócia. The president wants to see you. You are British. Well, I'm Scottish. Scottish? Why didn't you say so? O primeiro papel de sucesso dele foi lá com Platoon, que é aquele filme sobre a Guerra do Vietnã, com o Charlie Sheen de protagonista, e depois a carreira dele só deslanchou, né? Se você for pegar aí, acho que é o ator do filme do Grande Dragão Branco que mais fez sucesso depois. Se você pegar pelos últimos filmes dele, o cara participou do Rogue One, lá do Star Wars, e do Pantera Negra, que foram dois mega blockbusters aí. O Forest Whitaker se deu bem depois do Grande Dragão Branco, né? Thank you. Thank you. Outro personagem que o pessoal lembra muito é o do Donald Gibb, o Jackson, né? Que era o amigão do Van Damme, que jogou videogame com ele e tal. Quem são esses dois carinhas? Fique fora disso, não é da sua conta, tá ouvindo? Fica quietinho aí, ô do bigode. E que o Chong Li mandou pro hospital, né? Que é aquela cena forte lá do Grande Dragão Branco, né? O Donald Gibb, ele é mais lembrado por esse filme e pelo Vingança dos Nerds, que ele faz o ogro, que é o cara que zoa lá os nerds, enfim, o cara que faz toda a parte de bullying, né? Depois ele não fez muita coisa, fez algumas pequenas aparições, ele participou do Hancock com Will Smith. Hoje ele é dono de bar, ele tá com 63 anos, ele tem um bar lá nos Estados Unidos, ele lançou inclusive uma cerveja chamada Ogro, que é em homenagem lá ao personagem dele, e também para faturar um pouquinho, né? Não vamos esquecer dele então, né? O Jean-Claude Van Damme, que fez o Frank Dux. Ele foi entregador de pizza, lavava tapete, foi campeão europeu de karatê e foi bailarino, que ajudava bastante naquela parte dos espacates dele. É melhor parar de praticar essa coisa se tiver a fim de ser pai qualquer dia. O Van Damme começou a carreira com um papel pequeno de figurante lá no Braddock, que é aquela série de filmes do Chuck Norris. Para quem não conhece Chuck Norris, tem um vídeo no canal aqui, vou colocar aqui para vocês assistirem também. E depois ele conseguiu pegar alguns papéis maiores, né? Ele fez o Retroceder Nunca, Render-se Jamais, onde ele era um vilão que falava pouco, mas também se destacava pela luta. Aí o Van Damme foi um dos caras mais famosos dos anos 90, acho que não só do cinema, mas da cultura pop mesmo, né? Para parâmetros de comparação, o Van Damme era tipo um Dwayne Johnson da época, assim, ele tinha os maiores cachês, as maiores bilheterias, era um cara super conhecido, super falado. Entre os grandes sucessos, o Van Damme estourou lá com Time Cop, Kickboxer, Soldado Universal, Leão Branco, enfim, alguns filmes até que não eram tão caros, alguns deles, mas que fizeram muito dinheiro e fizeram o Van Damme realmente ser um cara super reconhecido ali nos anos 90. Apesar de todo esse sucesso, no auge da fama, o Van Damme começou a se queimar com os produtores e com os outros atores porque ele tinha muito problema com droga. E aí ele causava muito nos sets, enfim, ele era um cara difícil de se trabalhar. E foram cortando ele das grandes produções. Hoje o Van Damme é quase um sessentão e ele ainda é bastante ativo em termos de filme, mas a maioria dos filmes dele são lançados direto em DVD, né? São filmes pequenos. Pode-se dizer que o último grande lançamento dele foi Os Mercenários 2, que até por causa da proposta, né? Que era de ter os astros dos anos 80 e 90 ali no elenco, enfim, aquela coisa, aquela ideia do Stallone de ter os grandes astros de anos 80 e 90 lá. O trabalho mais recente dele até esse vídeo foi uma série que ele fez para a Amazon, que era meio que uma paródia da vida dele lá, que não fez muito sucesso e foi cancelada na primeira temporada, infelizmente, pro Van Damme. Vamos falar sobre o Bolo Yeung, que fez o Chong Li, é uma das coisas mais legais do filme. Ele antes da fama era um fisiculturista, foi campeão de levantamento de peso, estudou artes marciais com diversos mestres, né, diversos tipos de artes marciais, e devido ao porte físico dele, ele pegou muitos papéis de vilão mesmo, do vilão mal encarado, né. Inclusive com o Van Damme ele fez o outro filme que foi o Duplo Impacto, que é um filme muito legal. Se vocês quiserem que a gente fale dele num próximo vídeo aí, comentem aí embaixo.
O Bolognese não morreu, gente. Ufa! Apesar de todo mundo na internet, o pessoal gosta de matar as pessoas, né? Fica esse boato aí. Mas na verdade ele não morreu, ele tá com 72 anos. Que desde o Grande Dragão Branco ele não fez muita coisa no cinema, né? Ele fez, o último filme que ele fez foi em 2017. É um filme chamado Diamond Cartel, que também é daqueles filmes que foi lançado direto em DVD. Enfim, é um pouco difícil de você encontrar, mas você acaba encontrando em algum momento aí, se você tiver paciência. Na vida real, o Bolognese é um cara bem tranquilo, é bem diferente do Chong Li lá. Ele é pai de 2 filhos, dizem que é um pai muito dedicado. Ele hoje é técnico da seleção de fisiculturistas de Taipei e também é presidente da Associação de Proprietários de Academia lá de Hong Kong. Então ele continua bem envolvido nesse meio. Vamos começar pelo próprio Frank Dux, né? O personagem Frank Dux, ele realmente existiu. Já as façanhas dele... na verdade, depois que o filme ficou famoso, elas começaram a ser muito contestadas, né? Segundo o próprio Frank Dux, ele foi campeão do comitê, aquele torneio que aparece ali no filme, de 1975 a 1980. Ele foi campeão invicto, com 56 nocautes, isso segundo a história do Frank. O Frank Dux também disse que bateu o recorde, entre muitos recordes que ele bateu lá no comitê, o de chute mais rápido do mundo. Que papo é esse, Willis? Com 115 km por hora. Imagina um torneio ultra secreto que tem uma máquina, anos 70, que tem uma máquina que mede a velocidade dos chutes para o cara poder bater o recorde maior, chute mais rápido do mundo. Imagina. Com o sucesso do filme lá no início dos anos 90, a imprensa foi atrás, né? Porque tem aquele crédito no final lá que diz que é tudo baseado em fatos reais, na história do Frank Dux. Esse filme foi baseado em fatos reais da vida de Frank Dux. E o Los Angeles Times trouxe uma matéria com documentos do exército que diziam que ele nunca passou perto da Ásia, que ele nunca foi um desertor. Nessa mesma matéria, eles também trouxeram uma nota de uma loja de penhores, que foi onde o Frank Dux teria comprado um dos troféus do comitê que ele tinha em casa. O Dux, ele se defende de tudo, ele fala que ele não tem como provar as coisas porque o torneio era muito secreto, não tinha como registrar as coisas, não era interessante registrar, né? Então, resta ou você acredita na palavra do Frank Dux ou não. O Frank, que era professor de ninjutsu, foi coordenador de ação do filme. E ele disse que o Van Damme não estava preparado para o filme, que o Van Damme não tinha preparo nem físico nem técnico para interpretar ele no filme, né? Então ele disse que aplicou um treinamento de 3 meses no Van Damme, um treinamento intenso, e que mesmo assim no final ele acha o Van Damme um lutador ok e um grande exibicionista. Segundo o Frank Dux, ele realmente quase saiu na mão com o Van Damme dentro do set. É uma história que corre aí, e ele inclusive narra essa história com detalhes. Estávamos ambos malucos. Eu falei para ele me encontrar no topo do Hotel Vitória, que eu mostraria quem era o verdadeiro campeão. Eu falei pra gente lutar numa plataforma que estava a 60 andares de altura e não tinha mais de 40 centímetros de largura. Eu dei um chute giratório e encarei ele. Ele falou: Frank, você é maluco? Depois a gente foi jantar e ele nunca mais levantou a voz para mim, mesmo quando a gente se enfrentou no tribunal. Aquela famosa cena da cegueira, segundo o Frank Dux, foi uma cena real, foi uma cena que aconteceu mesmo no comitê, né? Para ele foi um dos momentos mais difíceis da história das lutas que ele teve lá. Ele disse que realmente jogaram pó, ele ficou cego durante um tempo e mesmo assim venceu a luta. Então tá bom, Frank, beleza, né? O Bolognese, que foi o Chong Li, uma das participações mais famosas dele foi lá no filme do Bruce Lee, o Operação Dragão. E em homenagem a essa participação, eles trouxeram uma frase do filme da Operação Dragão para o Grande Dragão Branco, que é uma das frases mais conhecidas do filme, inclusive. É isso aí! Muito bom. Mas tijolo não revida. O Grande Dragão Branco, ele foi uma das grandes inspirações do jogo Mortal Kombat, né? Que foi um puta jogo famoso lá nos anos 90. E a ideia era justamente colocar o Frank Dux, colocar o Van Damme, ali, a imagem do Van Damme, como personagem jogável. Às vezes acabaram desistindo, e aí rolou meio que uma homenagem, fizeram um personagem parecido ali. Na verdade foi meio que uma jogada, e eles não tiveram que pagar direitos autorais, nem pro Van Damme, nem pro Frank Dux real, né? E o personagem ficou bem parecido, inclusive.
O filme quase não foi lançado. Ele foi filmado e o pessoal tava com problema de pós-produção, não tinha dinheiro para terminar. E aí quem foi lá ajudar a editar foi o próprio Van Damme. Ele foi lá e ajudou a cortar o filme. Ele não foi creditado por isso, mas ele é um dos editores do Grande Dragão Branco. Esse filme não tinha dublê, é aquele filme raiz mesmo que a gente fala, porque os caras não tinham verba, na verdade. Então todo mundo que estava participando tinha que fazer suas próprias cenas, tinha que levar seus próprios socos, tinha que cair, então não tinha para onde correr não. Uma coisa que muita gente não sabe, que muita gente não viu, é que o Grande Dragão Branco tem continuações. Ele tem Grande Dragão Branco 2, 3 e 4. Essa merda aí, pô. Nenhuma delas tem um Van Damme. Na segunda ainda volta lá o amigo dele, o Donald. E os filmes, o 2 e o 3, se eu não estou enganado, tem o Pat Morita, que é do Karate Kid, né? O mestre do Karate Kid. Mas enfim, foram filmes que não fizeram sucesso, então se você nunca ouviu falar, não se culpe, porque muita gente não ouviu falar também. If you can get to Sun, get to me. I contacted some people. They should know the way. The Kumite and upset the odds. Kill him. É isso aí, pessoal, esse foi o nosso vídeo comemoração aos 30 anos do Grande Dragão Branco. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, god damn it, filha, deixe seu like aqui no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo com aqueles seus camaradas que assistiam lá o Grande Dragão Branco na sessão da tarde. Deixa aqui nos comentários se você acha que é verdade mesmo as histórias do Frank Dux. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!